Olá pessoal, hoje estamos aqui no Parque Rego d'Água na cidade de Dourados MS e hoje vamos aprender um pouquinho sobre ecossistemas aquáticos. Este será o nosso ponto de partida sobre um tema tão essencial na vida terrestre. Vamos lá? Um ecossistema é a interação entre um meio biótico e um meio abiótico. No meio biótico temos animais, plantas, fungos e micro-organismos que habitam uma determinada área. Já no meio abiótico, nós temos o solo, o ar, a luz solar, a água e todos os fatores que não possuem vida. Quer entender melhor? Fala daí, titia! Olá, queridinhos universitários e universiotários também que estão aqui para tentar aprender alguma coisa. Mas a titia ensina, a titia sempre ensina, tá, meus queridinhos? Você, filho sem mãe, filho sem pai, que não tem nada pra poder fazer da sua vida e gosta de ficar falando da vida dos outros e como fazendo tudo de errado que ele tem que fazer, olha, a titia te ensina a fazer faxina e te ensina também um pouquinho de ecossistemas marítimos. Vem cá que a titia ensina, tá, meu amor? Enquanto a gente vai aprendendo um pouquinho dessa faxina, a gente vai trabalhando. Em um ecossistema, meus queridinhos, eles se encontram em dois tipos de componentes, tá? Abióticos e bióticos, é lógico. Abióticos inorgânicos, tá, meu amor? Nitrogênio, carbono, oxigênio. E orgânicos, aminoácidos e também carbono. Bom, os bióticos a gente pode tratar... não se esqueça, tem que fazer a faxina, porque a vagina deixa isso aqui tudo sujo, meu amor. É um absurdo, a gente tem que parar um pouquinho de dar essas aulas para poder fazer a nossa faxina diária, né? Bom, componentes bióticos são os produtores, os fitoplânctons e plantas aquáticas, por exemplo, e os consumidores também, né, meu amor? Em primeiro, no caso, os zooplânctons, né, e os peixes pequenos, e principalmente os secundários, que são os peixes maiores. Não posso esquecer, os decompositores, que estão lá embaixo, lá no fundinho. Mas não se esqueça, cadê? Titia ensina que fitoplâncton também produz oxigênio, tá, amor? Beijo! É isso aí, titia! Esses dois meios interagem constantemente, ocorrendo troca de matéria e de energia. Por exemplo, os peixes quando consomem oxigênio ou as plantas quando absorvem luz solar estão interagindo com o meio abiótico. Outro exemplo bem bacana são as comunidades de animais que habitam as florestas ou as comunidades que habitam os lagos, que são totalmente diferentes. Essas diferenças também são expressas no meio abiótico e são muito importantes para determinar quais espécies são adaptadas para viver em determinado local. Portanto, cada ecossistema possui a sua característica própria. Oh my God! Tem mais? Ecossistemas aquáticos. Os ecossistemas aquáticos variam desde ambientes de água doce, como os rios e lagos, até ambientes marítimos, como mares e oceanos. Diversos fatores abióticos variam dentre os ecossistemas aquáticos, como por exemplo, a incidência solar, a temperatura, as correntezas, a salinidade, entre outros fatores. Fala mais um pouquinho, Anderson. E é isso aí, pessoal, tudo bem? Dentre os vertebrados, os peixes são os mais numerosos.
Existe ainda uma quantidade enorme de invertebrados que são organizados em organismos pluricelulares e até algas unicelulares, que apesar de minúsculas, existem em grande quantidade. Os organismos aquáticos eles podem ser divididos de formas diferentes, principalmente pelo seu modo de deslocamento. Quer entender um pouco mais? Fala para eles aí, Wesley. É isso aí, Júnior. Os organismos aquáticos podem ainda ser divididos de acordo com seu modo de deslocamento dentro da água. Os plânctons são organismos que se locomovem passivamente sendo carregados pela correnteza da água. Esse grupo pode ser dividido em fitoplâncton, que obtém energia através de luz solar. Exoplâncton, organismo que obtém energia alimentando de outros seres vivos ou de partículas aquáticas. Os bentos são organismos que vivem próximo ao substrato aquático, sendo fixos ou móveis. Os néctos são seres com capacidade locomotora bem desenvolvidas, capazes de se deslocar ativamente dentro da água, como os peixes. Observe, os peixes são exemplos de néctors locomovendo ativamente pela água. Se você puder falar... Cadeia alimentar é uma série de organismos pela qual flui energia e materiais. Uma cadeia alimentar é formada por poucos elos, cada elo corresponde a um nível trófico. Fitoplâncton são produtores. Primeiro nível trófico são seres autotróficos, é o primeiro elo da cadeia alimentar. Este nível sustenta os consumidores. Zooplâncton, consumidores primários, que corresponde ao segundo nível trófico. São seres heterotróficos, que se alimentam diretamente dos produtores herbívoros. Consumidores secundários, corresponde ao terceiro nível trófico. São seres heterotróficos que se alimentam dos consumidores primários, que são os carnívoros. Consumidor terciário, quarto nível trófico. São seres heterotróficos que se alimentam dos consumidores secundários, carnívoros. Consumidores quaternário, quinto nível trófico. São seres heterotróficos que se alimentam dos consumidores quaternários. E, por fim, os decompositores. São fungos e bactérias que degradam a matéria orgânica de cadáveres, excrementos e eliminam substâncias inorgânicas. Os decompositores realizam a reciclagem de nutrientes na natureza. Os decompositores agem em todos os níveis da cadeia trófica. Ô garoto! Ô garoto! Não me deixa louca! Fitoplâncton também produz oxigênio. É o maior produtor de oxigênio que existe deste mundo. Olha lá, hein? Olha lá! Titia! Ensina! Ensina! Os ecossistemas e seus fatores limitantes. Temperatura, comportamento dos animais e água são alguns dos elementos que influenciam os ecossistemas. Os ecossistemas são um conjunto formado por biocenose ou comunidade biótica e fatores abióticos que interagem, originando uma troca de matéria entre as partes vivas e não vivas. Considera-se fatores limitantes todos aqueles que impedem o crescimento ilimitado dos indivíduos de um ecossistema, ou seja, atinge o equilíbrio. Fatores abióticos influenciam o crescimento, a atividade e as características que os seres apresentam, assim como a sua distribuição por diferentes locais, a luz e o comportamento dos seres vivos, a água e a disponibilidade dos nutrientes, temperatura e o comportamento dos seres vivos. Fatores bióticos, conjunto de todos os seres vivos que interagem uma certa região e que poderão ser chamados de biocenose, comunidade ou biota.
As relações ecológicas são interações entre os seres vivos que vivem em um determinado ambiente. Essas interações podem trazer benefícios ou não para os envolvidos. Todos os seres vivos relacionam-se uns com os outros, tanto da mesma espécie, são chamadas de relações intraespecíficas, quanto de espécies distintas, relações interespecíficas, o que ocorre, por exemplo, no ambiente aquático. Essas relações podem ser harmônicas quando não há prejuízo para nenhum dos indivíduos envolvidos, ou desarmônicas, quando pelo menos um destes indivíduos se prejudica. As relações intraespecíficas harmônicas são divididas em sociedade e colônia e ocorrem constantemente nos ambientes aquáticos. As relações intraespecíficas desarmônicas ocorrem como canibalismo, competição, amensalismo, predatismo e também disputa por recursos, também considerado como competição.